Essa moça Soraya Tronic tá dando o que falar porque ela tá predestinada, ela tá obstinada a realmente trazer a CPI dos atos antidemocráticos e ela acaba de entrar com uma ação no STF pedindo que o Pacheco instaure essa CPI. Também tem decisão do senador Magno Malta aqui no nosso canal. Enfim, é muita coisa que a gente tem de informação hoje para vocês aqui no nosso canal. Esse é o quarto vídeo do dia, tá? O vídeo das 7 horas da noite do dia 17 de fevereiro de 2023. A gente sempre traz a data aqui para você não ficar perdido no tempo aqui assistindo vídeo antigo, tá? Afinal, a política ela é dinâmica e toda hora acontece uma coisa nova. E o meu papel aqui, conforme prometido, é trazer a análise política e jurídica de tudo que está acontecendo. Então, seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal e, antes de mais nada, muito obrigado por me receber na sua casa para a gente conversar um pouquinho mais sobre política e entender um pouco mais sobre os políticos que nós pagamos e que são os nossos empregados, tá bom? Bora começar direto para a notícia? Vamos lá, pessoal. Olha só lembrando, rumo a 1.400.000 seguidores agora. Bora que a nossa meta aumentou. Bora para cima. Pessoal, vamos lá. A Soraya Tronic, tá? Ela já tinha colhido as assinaturas para CPI, tá? CPI lá no Senado. E eu vou te explicar a diferença. Eu tenho a CPI quando ela ocorre em uma das casas do Congresso Nacional. O Congresso Nacional ele é composto por duas casas. Uma é o Senado, que é a chamada Casa Alta, que fica com aquele copo para cima. E a Câmara dos Deputados, que é a chamada Casa Baixa, que fica com aquele copo para baixo. Quando um deles atua e colhe assinaturas, por exemplo, só o Senado, que precisa de 27, e a Soraya Tronic já colheu essas assinaturas, aí começa a CPI. Quando eu junto as duas casas, eu misturo as duas casas, aí é uma CPMI. Então vamos explicar. Já tem a CPI com a assinatura da Soraya Tronic pronta para dar andamento. E também tem a CPMI, que já tem todas as assinaturas do Senado, falta agora 63 assinaturas na Câmara dos Deputados. Combinado? Deu para entender, né? Então agora nós estamos falando da CPI da Soraya Tronic, tá? Que é dos atos antidemocráticos, para descobrir quem fez aquela baderna no dia 8 e queremos que sejam punidos os verdadeiros responsáveis. A sociedade clama por isso. E a Soraya Tronic, predestinada a fazer isso dar certo, o que ela fez? Entrou com ação no STF. Segundo ela, o Pacheco, que é o presidente do Senado, não está cumprindo com as suas obrigações, uma vez que ela colheu as assinaturas, entregou e o Pacheco chegou a fazer promessa de campanha de que colocaria a CPI em andamento. Só que no meio do caminho uma coisa mudou. O que mudou? Muitos petistas tinham assinado o pedido da CPI. E a Soraya Tronic, ela não é petista, tá? Ela se alinhou ao PT, mas ela não é totalmente alinhada ao petismo. E um monte de petista tinha alinhado e assinado. Só que agora os petistas não querem mais. Agora eles não querem de forma alguma que essa CPI aconteça. Por quê? Porque pode ser provada total inocência de Bolsonaro e a culpa de algumas situações que aconteceram podem repercutir, inclusive, sobre Lula e Flávio Dino. Então os petistas estão desesperados e não querem mais que isso ande. E Pacheco está apoiando quem? Pacheco está alinhado de Lula. Então a Soraya Tronic entrou com a ação na Justiça, lá no STF, pedindo que o ministro do STF desse andamento, determinasse que o Pacheco colocasse a CPI em andamento. Quem ficou com o processo caiu na mão do Gilmar Mendes, tá? Que é ministro do STF. O Gilmar Mendes é que vai decidir se o Pacheco vai dar continuidade ou não no andamento da CPI do Senado, tá bom? O que acontece agora? 2 pontos. Primeira dificuldade. O Pacheco é alinhado com o Lula. E o STF também. Então a chance do Gilmar Mendes negar é grande.
Só que aí eles têm que mudar o posicionamento, porque o STF já deu posicionamento anteriormente dizendo que a CPI é obrigatória depois das assinaturas. Afinal, lembra a CPI da Covid? O Pacheco não queria instaurar naquela época e o STF obrigou, disse que não é uma decisão do presidente. Se tiver assinatura, tem que fazer. Então, olha o problema aqui. Se Gilmar Mendes nega, ele está mudando o posicionamento contra o Bolsonaro. É mais uma nítida e clara perseguição ao Bolsonaro se ele negar. Agora, se ele instaura, aí o bicho vai pegar, porque vai ser prazeroso assistir essa CPI e ouvir quem são os verdadeiros responsáveis pelos atos do dia 8. O brasileiro clama por uma resposta e a gente quer saber quem foram os antidemocráticos que fomentaram aquele ato no dia 8 de janeiro. Mas o problema não é só esse, tem mais problema por aí. Por quê? Porque agora os petistas estão pedindo a retirada de assinatura. E pode ser que os 38 que assinaram agora comecem a tirar assinaturas e caia para menos de 27 assinaturas. Aí a Soraya vai ter que correr atrás de mais gente para instaurar a CPI do Senado. Na verdade, a gente não quer a CPI mais. Agora a coisa é mais embaixo um pouco. A gente quer a CPMI. A gente quer senadores, que é uma grande ala conservadora, e os deputados, que são em sua maioria conservadores, juntos, descobrindo o que aconteceu no dia 8 de janeiro. Beleza? Vamos lá que tem mais matéria aqui para vocês, pessoal. Não acabou ainda não, vocês já estão acostumados que geralmente a gente traz muita coisa. Vamos falar agora de Anderson Torres, ainda falando dos atos do dia 8. Pois é, a Polícia Federal fez uma pesquisa, tá, dentro da nuvem do celular do Anderson Torres. O que aconteceu? O Anderson Torres, quando voltou para o Brasil, ele não entregou o celular porque, segundo ele, havia perdido os celulares. Então, a PF fez uma pesquisa na nuvem do celular do Anderson Torres, porque muitos dados ficam salvos na nuvem, na internet, tá? E a Polícia Federal não encontrou nada relevante que incriminasse o Bolsonaro, tá? Essa matéria aqui é do jornal Trombeta. A PF não encontra dados relevantes em nuvem de celular de Torres. Existe uma minuta sem assinatura, na qual Anderson Torres falou que Bolsonaro não sabe, e infelizmente Anderson Torres hoje pode sim apresentar como argumento de defesa que é um preso político. Sim, o Brasil pode justificar que Anderson Torres hoje é um preso político. Afinal, ele não estava em serviço, ele não estava no Brasil, não há qualquer fato ou argumento que o incrimine e mesmo assim ele se encontra preso. Seu crime? Ter sido alinhado de Bolsonaro, ter sido o ministro da Justiça de Bolsonaro. E quando a gente fala em alinhamento, Anderson Torres, que está cumprindo ali a pena dele, se apresentou à Justiça, saiu dos Estados Unidos e veio ao Brasil se apresentar à Justiça. Esse é o alinhamento com Bolsonaro. E esse aqui é o alinhamento com Lula, José Dirceu. Olha só, o presidente Lula deu a declaração em entrevista na quinta-feira e disse que o seu ex-ministro, pego no mensalão, o José Dirceu, ele não pode ser penalizado a vida inteira por ter sido condenado, declarado corrupto no mensalão. E ainda o Lula disse, está aqui na matéria do jornal A Trombeta, Lula disse sobre José Dirceu que José Dirceu é um agente e militante político da maior qualidade. Meu amigo, para qualquer nação séria, para qualquer país sério, que vê um presidente da República dizendo que um condenado por corrupção no mensalão, condenado, é um agente político e militante da melhor espécie, a gente vê que o nosso país está em decadência moral, que a gente perdeu por completo a moral, o respeito, e que a gente vangloria criminosos, vangloria quem rouba dinheiro que ia para o hospital, quem rouba dinheiro que poderia ajudar os Yanomamis que estão falando tanto, quem rouba dinheiro de muitas pessoas que morreram porque faltavam hospitais. É simples assim. Esse é um país que, infelizmente,
está em decadência moral. Pessoal, por fim, mas não menos importante, olha essa matéria aqui do Pleno News. Magno Malta quer criminalizar a mudança de sexo em crianças. O senador pede pena de 1 a 12 anos de prisão para quem submeter menores de 18 anos a cirurgias ou tratamentos hormonais. E eu tenho que tirar o chapéu porque eu concordo em número, gênero e grau com esse projeto apresentado pelo senador Magno Malta. Inclusive, o vereador Rubinho fez um pedido de CPI no estado de São Paulo porque a USP estava fazendo procedimentos com crianças a partir de 4 anos. É o declínio moral total da nossa sociedade. A gente não sabe onde vai parar. Os nossos valores, os nossos méritos jogados água abaixo. Ralo, vai pelo ralo. Ou seja, onde a gente vai parar? O exemplo que nós temos hoje é torpe, é triste, é vergonhoso. E realmente, somente com muita perseverança e fé e aproveitando o pouco de liberdade de expressão que a gente tem para alertar você, para abrir a sua mente, para que você saiba realmente quem te representa ou quem não te representa dentro daquele Congresso Nacional. Combinado? Bora lá, pessoal. Se você ficou até o final do vídeo, coloca no comentário, eu fiquei até o final do vídeo. Coloca o que você gostou, o que você concorda ou não concorda com o conteúdo que eu trouxe para você aqui. E se não conhece o nosso livro, ajude o canal. 20 Regras para a Vida. É um livro que é sucesso de vendas, já foram milhares de cópias vendidas. Está ajudando bastante aqui a gente a manter o canal. E é um livro que vai trazer muito valor, vai agregar muito na sua vida. Tá? São as 20 frases de 20 grandes nomes que marcaram história e que eu trouxe para você e a gente faz uma pequena reflexão sobre cada uma dessas frases e eu explico para você sobre como isso me fez crescer como pessoa, como cidadão e mudou até a minha vida financeira com isso. Então, te aconselho, é um e-book baratinho, preço simbólico, R$ 5,99, você já compra, já baixa, já sai com a leitura ali, já começa a ler e já vai ajudando a gente e também crescendo um pouco mais como cidadão, tá bom? Um abraço, fica com Deus e eu volto às 9 horas, tá? 9 horas a gente vai estar aqui trazendo mais conteúdo para vocês.